Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Muito bem, gente. O Senhor, Ele está ministrando aos nossos corações nessa noite, de uma forma bastante graciosa. Deus já tem falado com você? Muito, né? Amém. Quando nós nos reunimos, Deus, Ele já começa a falar conosco desde a entrada. Não sei se algum momento, algum dia isso já aconteceu com você. Quando estava chegando nesse lugar, no ajuntamento dos santos que a Bíblia fala, nós já recebemos algo da parte do Senhor. E nós já ouvimos tantos testemunhos a esse respeito, sabiam? De pessoas que chegaram neste lugar antes mesmo que fosse feito algo que faz parte do culto que a gente entende organizado, Deus já se movendo, Deus falando, o Espírito Santo ali trazendo algo da parte dele. E quando nós estamos reunidos diante do Senhor, esse compromisso dele conosco, a gente vai percebendo sempre que é muito real, né? E muito forte, Deus ministrando a todo tempo, de todas as formas. E eu creio que nessa noite, Deus vai continuar falando conosco, porque existe algo bastante especial para nós. Glórias! Talvez uma das palavras mais importantes da tua vida. Vai ter que acomodar entre as 5, top 5. Eu acomodei assim, né? Porque, primeiro, Deus vai trazendo algumas coisas para nós, e a gente vai entendendo, meu Deus, como isso é importante. Eu acho que eu nem vou repartir, de tão importante que é. Imagina, né? Daí o Senhor fala, então eu não te dou mais nada, né? Se não é para você repartir. Mas é algo que eu creio que pode marcar nas nossas vidas também, um antes e um depois, a respeito de algumas coisas que a gente vai entendendo que são muito sérias, que nós precisamos encarar com bastante seriedade. Bom, a gente está vendo sobre as nossas lutas, discernindo aquilo que está ao nosso redor, e as lutas que nós vamos lutar este ano, mas antes, as lutas que nós não vamos mais lutar. Amém? A gente viu isso domingo passado. Se você não viu, corra lá no nosso canal do YouTube, Sabote Floripa, sempre é Sabote Floripa, porque só tem uma Sabote Floripa. Então a gente coloca tudo Sabote Floripa. Então, qual é o canal Sabote Floripa? Qual é o nome Sabote Floripa? Instagram, Sabote Floripa. Facebook, Sabote Floripa. Aplicativo, qual será que é o nome do aplicativo para eu pesquisar? Sabote Floripa. Então no YouTube estão todas as nossas palavras, agora no aplicativo também. Então se você não acompanhou semana passada, porque eu entendo que é bastante importante para todos nós, acompanhe, assista a ministração da semana passada. Você que está passando pelo YouTube e encontrando esse vídeo, volta então uma ministração para você poder receber do Senhor também aquela instrução a respeito do quê? A respeito de algumas lutas que nós precisamos decidir não lutar mais nas nossas vidas. Eu escolhi algumas lutas que eu não vou lutar mais. Quem escolheu essa semana algumas lutas para deixar para trás? Não brigar mais. Hein? Faz assim, ó. Deus sabe quem Ele colocou do teu lado nessa noite. Fala para a pessoa que está à tua direita, depois à tua esquerda, assim, ó, eu não vou mais brigar com você. Fala isso. Olha que bonitinho. Não, tem que falar, gente. Ó, direita e esquerda. Eu decidi não brigar mais com você. E não vem com essa conversa que a gente nunca brigou. É. Talvez você decidiu não lutar mais
contra o seu marido. Os homens digam aleluia, aleluia. Talvez a tua decisão, homem, foi não brigar mais com a tua esposa. Oh, glória a Deus, né? Não brigar mais com os seus filhos. Isso acontece, gente? Acontece, né? Brigar mais com seus pais. Eu decidi, eu não vou brigar mais com meu pai. Eu não vou brigar mais com os meus amigos. Eu não vou mais brigar com os meus irmãos da igreja. Meu Deus, hein? O céu se manifesta neste lugar. Eu não vou brigar mais com os meus colegas de ministério. Ao Espírito Santo. Eu não vou brigar mais com os meus irmãos de caminhada. Bom, eu creio que essa é uma decisão estratégica para nós, bastante importante, num ano como esse. Mas seguindo o nosso caminho de 2024, eu creio que hoje, então, a gente vai parar num lugar também bastante importante, que é um lugar para nós olharmos as armas. Qual armas? Primeiro, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, Paulo, ele fala sobre algumas armas que estão conosco. E a Bíblia vai trazer algumas armas que nós temos à nossa disposição. E hoje à noite, para nós olharmos para essas armas. Aqui, esse texto, Paulo ele adverte, na verdade, a igreja, dizendo assim, pois, ainda que nós andemos na carne, não batalhamos segundo a carne, porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruirmos fortalezas. Em Efésios capítulo 6, fala também das nossas armas. Versículo 10 de Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Essa armadura como armas nossas para enfrentarmos as nossas guerras espirituais. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, as armadilhas. 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. É por isso que nós podemos fazer essa decisão de não brigar mais com os seres humanos. A menos que essas pessoas que você está brigando são anjos. Mas se você briga, anjo não é, né? Porque se fosse anjo, você não ia brigar. Bom, continuando aqui, mas as nossas lutas são contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Armas espirituais, que a Bíblia vai mostrando para nós que nós temos, e nós precisamos tê-las nas nossas vidas, e não só ter, mas também usá-las. Mas hoje eu não quero falar das nossas armas, porque as nossas armas a maioria de nós já conhece. Mas eu quero falar das armas do inimigo. As armas que normalmente o inimigo ele usa contra nós. E a situação aqui é a seguinte: talvez você já percebeu, lendo a Bíblia, que nós temos um inimigo, certo? E esse inimigo, a própria Bíblia fala que ele tem um poder que é muito limitado contra nós, os filhos de Deus. O nosso inimigo, ele tem uma aparência, ele tem uma voz, ele tem
um desejo de nos fazer mal, de nos machucar, mas na verdade ele está muito limitado, no sentido dele fazer algo que ele gostaria de fazer contra nós. Ele, a gente pode entender que é um gigante. Muitas vezes a gente acha o nosso inimigo assim no nosso caminho, forte, um gigante, mas se nós pararmos para olhar o que a Bíblia fala para nós a respeito do nosso inimigo, a gente vai perceber que ele está desarmado. Não existe nenhuma arma nele que ele pode usar contra nós, mas a mesma Bíblia vai mostrar para nós uma situação que daí a gente precisa prestar bastante atenção. E para isso eu quero usar mais uma vez a história de 1 Samuel capítulo 17. Quem sabe qual história que está em 1 Samuel capítulo 17, valendo um desconto na livraria? Não pode olhar. Quem falar primeiro o nome da história que está ali em 1 Samuel capítulo 17, sem olhar. Meu Deus, estou vendo o povo olhar. Quem falou? Não. Não é Jesus. Quem falou Golias? Uma salva de palmas. Davi e Golias. A batalha de Davi e Golias, 1 Samuel capítulo 17. A Dai acabou de ganhar um desconto de 0,5%, comprando acima de 5 itens. Sexto é 50% de desconto, do mais barato. É desconto, né? Bom, a história é o seguinte, gente. Você já conhece essa história, as crianças conhecem também bastante. Mas eu quero ler com vocês, para simplesmente a gente chegar num detalhe que eu repito que vai ser decisivo para nós. Versículo 4 de 1 Samuel 17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha altura de 2,90 metros. Ele trazia na cabeça, versículo 5 agora, um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras, também de bronze ou de ferro, por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, versículo 7, falando das armas desse inimigo. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, a ponta da lança de Golias pesava aproximadamente 10 quilos, só a ponta. E diante dele ia também um escudeiro, que ele apenas se ocupava de segurar o escudo de Golias. Ele ficava atrás de Golias, com o escudo protegendo o inimigo de alguns ataques que poderia vir contra ele, sem ele enxergar. Versículo 8, e parou esse inimigo e clamou contra o povo de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul, escolhei dentre de vós um homem que desça a mim. Versículo 15, eu vou lendo alguns versículos salteados para a gente concluir essa história rapidamente, porque eu sei que está na tua mente. Versículo 15, Davi, porém, ia e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, ele se apresentava diante do exército de Israel, desafiando aquele exército por 40 dias. Versículo 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus esse homem guerreiro, cujo nome era Golias. Versículo 24, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente aquela afronta. Versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 32, e disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará
pelejará contra esse inimigo. Bom, aqui a gente vai tendo essa história toda em detalhes, como na verdade Davi enxerga esse inimigo afrontando o povo de Israel, afrontando o seu povo, e ele, inconformado com a timidez dos seus irmãos, ele se levanta, ele fala, olha, nenhum inimigo pode falar desse jeito conosco e desafiar o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, e ele se coloca então naquele lugar da batalha para a combater aquele gigante. Bom, a história conclui que Davi, ele vai até, após uma liberação do rei Saul, ele vai até aquela batalha. E o que acontece naquela batalha? Bom, primeiro existia uma arma, uma armadura que tentaram colocar sobre Davi, mas ele deixa aquela armadura de lado, porque não era uma roupa dele, não era algo que fazia parte da sua história, do seu corpo, da sua forma de lutar, e ele enfrenta aquele inimigo com uma certeza que Deus traria a vitória para ele. Bom, o inimigo então, ele se apresenta diante de Davi, não somente com a sua altura e o seu tamanho. Isso começou a chamar a minha atenção de uma forma diferente lendo essa história. Porque, veja bem, eu não lembro exatamente a altura de Davi. Alguém lembra? De Davi. Mas ele era franzino, né? Ele não era aquelas coisas ali, tipo, perto naturalmente de um gigante como Golias. Mas a Bíblia fala que Golias, esse gigante, ele tinha não só essa altura, mas ele era forte. Então, vamos e venhamos, né? Uma batalha ali de Golias contra Davi, ela seria naturalmente vencida simplesmente pela força física, não é? Vamos pensar aqui o Jô como o mais forte. Tem alguém mais forte na igreja que o Jô? Não, né? Alguém se candidata? Não. A pergunta fica assim, tem alguém mais forte que o Jô? Não sei. Alguém se candidata? Não, é ele. Agora vamos pensar, de repente, alguém franzino. Quem aqui que é bem franzino? Precisava pegar uma criança, né? A gente tem uma criança aqui? Quem é a criança aqui? Não temos criança. Aí, ó. A gente não tem aqui, mas... Não. O Hudson é fortinho, gente. Não, mas tinha que ser franzininho. Por causa dessa comparação de Davi com Golias, a gente precisa ter essa coisa muito, muito discrepante, né? Mas vamos pensar então uma criança. Pensar uma criança ali perto do Jô. Você acha que o Jô, ele precisaria para vencer essa batalha estar tão aparamentado dessa forma? Com tantas armas? Não, né? Mas é interessante que o inimigo, ele estava absurdamente preparado para essa batalha. O texto conta que o inimigo ele era enorme, mas não era o seu tamanho suficiente para vencer a batalha contra aquele homem de Deus. E naturalmente, se a gente fosse pensar, talvez só isso fosse necessário. Mas a história conta que Golias ele se preparou para essa batalha, ele tinha armas para garantir a sua vitória. Porque nem sempre o problema para nós vai ser o tamanho e a força do nosso inimigo. Porque, como eu já disse, nós podemos entender que o seu tamanho, a sua força, ela fica muito restrita quando a gente fala que ela seria usada contra nós. Então, na maioria das vezes, o problema de nós enfrentarmos os nossos inimigos não é o tamanho e a força dele, porque nós sabemos que nós podemos ir no nome do Senhor, amém?
e afrontá-lo, assim como Davi fez. E nós somos encorajados a fazer isso em todas as nossas batalhas. Mas o grande problema que nós temos aqui, olhando para os nossos inimigos, então, não sendo o seu tamanho e a sua força, são as suas armas. As armas que o inimigo nosso pode usar contra nós. Nessa história, quais eram as armas desse inimigo? O texto fala, primeiro, um capacete de bronze. O capacete desse gigante, ele tinha, eu pesquisei como que era, né? Ele tinha uma faixa de metal, algumas escamas do mesmo material, aquelas escamas de metal formando esse capacete, a lateral também do capacete, defendia totalmente a cabeça daquele guerreiro. Essa couraça era uma espécie também de colete, da mesma forma, de metal, como uma escama. E esse colete, só esse colete pesava quase 60 quilos. Essa caneleira de bronze que ele usava, eram botas, na verdade, que elas terminavam no tornozelo, feitas também de metal. Esse dardo de bronze que o inimigo ele carregava, era uma estrutura circular, carregada nas costas, suspensa por um longo cinto que cruzava o peito, os ombros até os seus lombos. E essa haste da sua lança, com menos de 1,5 metro de comprimento, capaz também de ser usada como um dardo. Ou seja, o inimigo veio para a batalha com todas as suas armas. E Davi, ele usa uma arma que estava com o próprio inimigo para matá-lo. Ele precisou tirar uma arma que havia sido preparada para matá-lo das mãos do inimigo, para ele poder vencer aquele gigante. Agora, a pergunta, creme de la creme dessa noite. Mas muito séria. Olhando para esses inimigos que nós temos enfrentado. Será que por acaso nós temos fornecido aos nossos inimigos armas para ele usar contra nós? Porque presta atenção, volto no mesmo ponto, que isso precisa ficar claro para nós. Nosso inimigo é limitado, mas as suas armas, não. E muitas vezes o que pode acontecer para fazer com que a gente não ganhe as nossas batalhas são as armas que ele usa contra nós, mas o pior, as armas que nós entregamos nas suas mãos para ele nos atingir. Porque daí a gente precisa entender aquilo que é assim, a realidade da vida com Deus. E muitas vezes isso é uma interrogação na nossa cabeça, porque a gente encontra pessoas, e talvez isso já aconteceu conosco, que nós temos uma experiência com Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos então que existe um inimigo, mas nós vamos lutar contra o inimigo, ele vai cair, acabou, não tem para ninguém contra mim. Mas na prática a gente sabe que muitas vezes pessoas estão sendo derrotadas. Muitas batalhas nós estamos perdendo nas nossas vidas, mas por quê? E o que Deus falou comigo, enxergando esse detalhe do texto, é que isso não tem a ver com a força limitada do nosso inimigo, mas das armas que ele tem tido a liberação para usar contra nós. Algumas armas que nós podemos entregar nas mãos do inimigo. Talvez uma das armas mais poderosas, que o inimigo não tinha, mas nós entregamos nas suas mãos, é o pecado e a consequente culpa. O inimigo ele vai ficando mais encorajado até. E na verdade a possibilidade de derrota nossa, aí ela passa a existir.
Quando a gente olha para a nossa vida, de uma forma geral, o Góes, ele trouxe aqui algo sobre essa questão das nossas áreas financeiras, e a gente, vocês nos conhecem, né? Nós como liderança, a gente não fica ali, né? Falando, isso aqui é parte financeira e tal, ó o devorador, hein? A gente não fica, porque nós não cremos que a gente trazer algo assim, que vai ficar, talvez pelo medo, fazendo com que você entenda esse princípio, mas nós sabemos que ele é um princípio da palavra de Deus, que não tem como nós não olharmos de uma outra forma, a não ser com bastante seriedade. Porque uma vez que nós quebramos este princípio nas nossas vidas, o que acontece? É o inimigo que tem poder, é o devorador que tem poder para roubar de nós? Não, ele não tem poder, mas a arma que nós entregamos nas suas mãos, ela também passa a ser eficiente nessa batalha contra as nossas vidas e as coisas que nós temos da parte do Senhor. Então, algumas armas, nós, infelizmente, podemos entregar nas mãos do nosso inimigo. Olha que incoerência, mas a Bíblia mostra que isso acontece. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala assim: o pecado, ele nos separa de Deus, e o inimigo sabe disso. No Salmo 51, Davi diz que o pecado dele, tem um versículo desse Salmo, Salmo 51, Davi, ele se expressa assim ao Senhor. Ele entende que o pecado dele ficava olhando para ele o dia inteiro. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia nos diz que o nosso inimigo usa as nossas falhas para dizer que nós não somos merecedores da presença de Deus e por isso nós nos afastamos da sua presença. Essa talvez é a maior arma que nós podemos entregar nas mãos do nosso inimigo. E sendo bastante responsáveis com a nossa vida espiritual, é claro que não tem como nós não entendermos de uma outra forma. Nós sim, dessa maneira, seremos atacados com violência. Agora, tem outras armas que eu quero falar aqui, mas já antecipando algo, porque a gente precisa sempre de uma boa notícia, né? Senão a gente sai correndo, porque nós estamos falando de princípios que são princípios pela fé, e que muitas vezes nós seremos desafiados a andar nos princípios que Deus tem para as nossas vidas, e princípio a Bíblia mostra em todas as áreas da nossa vida, não é só na área financeira, é claro, mas quando a gente encontra Davi aqui no Salmo 51, o que acontece com ele quando ele fala que esse pecado dele estava afrontando, guerreando contra ele? Ele encontra um lugar em Deus de arrependimento. E nessa hora, essa arma, ela é tirada das mãos do inimigo. Então, como nós podemos, entendendo isso, fazer de uma forma estratégica para que as nossas vidas não fiquem mais refém ou sofra algo da parte do inimigo, que nós ficaremos sim numa situação bastante difícil? É nós, rapidamente, através do Espírito Santo, discernirmos como está a nossa vida com relação aos princípios que a palavra de Deus nos mostra, e quando algum princípio nós estamos quebrando, nós precisamos ser honestos diante da presença do Senhor, e nós nos arrependermos. Nessa hora, essa arma é retirada das mãos do inimigo. Voltando para a história de Davi com Golias, o que aconteceu ali? Quando Davi atinge com uma pedra a cabeça daquele inimigo cai no chão, ele sobe em cima do inimigo, ele retira aquela arma que havia sido preparada para matá-lo, e Davi
mata, corta a cabeça daquele inimigo com aquela própria arma. É isso que também acontece conosco quando nós identificamos algumas coisas que Deus está mostrando para nós, que essas são importantes nós encararmos e sermos honestos. Para quê? Para que essas armas elas sejam retiradas das mãos do nosso inimigo. Agora, glória a Deus que essa arma, uma vez que é retirada e vem para as nossas mãos, nós eliminamos todo o poder, toda a força, toda a afronta e tudo aquilo que o inimigo estava fazendo com aquela arma contra nós. Amém? E quantos testemunhos nós temos quando nós entramos em áreas como essa, de princípios, onde algo foi discernido, um passo foi dado, aquela arma foi retirada das mãos do inimigo e, consequentemente, uma vitória, ela se instalou naquela mesma área que era uma área de derrota. Amém? E olha só, a gente não está falando aqui, que talvez seria mais fácil, nós fazermos uma campanha de 7 dias de prosperidade. Aleluia. O que a gente precisaria fazer para uma campanha de 7 dias de prosperidade? Vamos tentar 7 coisas. Primeira coisa, sugestões. Pensa que a gente vai começar a campanha de 7 dias de prosperidade. A gente senta junto e fala, vamos fazer uma campanha, o que a gente pode fazer nessa campanha? Para a gente ir contra o inimigo e a gente ter prosperidade. Oração? Oração, né? Sem oração, daí também, né? Jejum, alguém falou jejum. O que mais? Richard, dá a ideia aí. Uma fogueira santa. Ah lá, ó, está esquentando. Jejum, oração, fogueira santa. Oração no monte. Oração no monte. Ofertar. Fazer uma oferta de R$1.000. 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 Estou sentindo que é R$1.000. 5 coisas. Sexta, chave do carro. Meu Deus, a gente vai vencer essa campanha. Em 7º lugar, o que a gente poderia trazer para a nossa campanha? Chave da casa? A chave da casa da praia. Aleluia! Traga à frente, irmão. Agora, o que é o pior dessa história, gente? Vai o carro, vai a casa na praia, vai o R$1.000, vai uma noite de sono no monte, vai a fogueira santa, vai a oração, você passa fome e, para falar a verdade, você vai, sendo sincero, você vai falar assim, meu Deus, eu acho que não mudou. Continuo percebendo um roubo. Uma vez, eu não vou falar o nome da coisa, né? Mas a gente estava em São Paulo, fazendo ali um passaporte, tarará, e daí a gente tinha um dia para esperar, estava eu e o André, e a gente foi visitar um lugar que é bem grande lá, Templo Salomão. E não vou falar igreja. Cara, coisa mais linda, né? Quem não for lá, eu aconselho, vai, fique esperto, porque tem, né, perto ali do Brás, é bem perigoso, tarará. Uma equipe lá de Milão foi dessa vez, levaram tudo, né, celular, levaram tudo deles. E daí a gente estava lá, e foi muito engraçado, né, porque ali, pelo menos quando eu fui, eram 8 reuniões de 5.000 pessoas, na segunda-feira, que é a segunda da prosperidade, aleluia. E o que acontece ali, que foi muito engraçado? Quem estava divulgando para nós, entregando um jornalzinho da campanha da prosperidade, meu Deus, né? Mas assim, pensa numa desgraça, né? Que você percebia que estava acontecendo com a pessoa. E daí você fala, mas como que essa reunião da prosperidade, que essa pessoa que está ali fazendo a propaganda não foi alcançada? E eu arrisco dizer que tinha feito a fogueira, que tinha vendido a vassoura ungida, porque tem vassoura, a gente viu uma vez uma vassoura também por R$5.000, você varre,
toda a miséria da tua casa. Olha que ideia boa! 5 mil reais, hein? A gente pagava essa reforma, ó, puf, né? 5 mil reais a vassoura. Por quê? Você chega em casa, ela é ungida, foi ungida em Israel, e daí você varre toda a miséria para fora da tua casa, e glória a Deus. Agora, qual que é o problema? Você paga 5 mil reais na vassoura, e daqui a pouco, a hora que você vê, você não tem nem coragem, né? Você dá um migué ali. Mas você sabe que aquela situação, ela continua. Aquele saco continua furado. Então, na verdade, o caminho ele é mais difícil, mas se a gente não encara da forma certa, é só enxugar o gelo na nossa vida espiritual. Então, o que a Bíblia mostra para nós? Que se o nosso inimigo tiver uma arma que nós fornecemos para ele, daí, gente, vai ficar realmente muito complicado as nossas batalhas. Nós não podemos fortalecer o nosso inimigo contra nós. Então, é simples. Você não precisa fazer as 7 coisas. Simplesmente se arrependa. Se arrependa. Fala, Deus, eu quero entender. Porque às vezes a gente não entendeu ainda, né? Está tudo certo. Deus, primeiro eu quero entender. Daí Deus fala, não, de entender deixa comigo, né? E Deus revela, sempre, Ele usa um passarinho, Ele vai usar qualquer coisa para mostrar para você o princípio dele. E Ele vai mostrar, porque é o interesse do Senhor que você o conheça, e conheça os seus pensamentos, o seu coração, e as coisas que são importantes. Você discernir na sua vida natural, na sua vida espiritual, porque tem a vida natural e espiritual, né, Igor? E a gente, então, vai percebendo o que Deus quer revelar para nós. E uma vez que a gente ouve do Senhor, nós simplesmente, quando a ficha cai, quando o Espírito Santo traz a informação, a gente tem essa opção de falar, então, eu vou tirar essa arma das mãos do inimigo. Como isso? Com violência? Sim, mas essa violência espiritual, de um posicionamento firme, dizendo, eu me arrependo. Agora, a questão do arrependimento também não é assim, uma coisa muito simples, como uma campanha de 7 dias. Arrependimento, ele ou é, ou ele não é. Eu não sei se você já pediu perdão para alguém sem estar arrependido. Né? Não colou nem para você, né? Não, eu queria que você me perdoasse aí e tal. Se por acaso eu fiz alguma coisa aí, né? Desculpa aí por qualquer coisa, hein? Entendeu? Perdão e arrependimento, eles andam juntos. Amém? Então, quando nós enxergamos essas coisas, glória a Deus, como é simples, difícil, mas é simples, nós tirarmos do inimigo essas armas que estão sendo usadas contra nós. Agora a gente entra numa questão aqui absoluta de fé. Mas se isso for verdadeiro, precisa acontecer. Amém? E daí é uma promessa não minha, mas é uma promessa da Bíblia para nós, para você. Eu não estou aqui falando para você, faz algo que você vai receber em troca por um merecimento, ou uma força, ou algo que você empenhou para você ter esse resultado. Mas nós estamos falando de algumas promessas bíblicas que falam para nós a respeito desse posicionamento, e sim uma fidelidade do Senhor que nos alcança. Mais 2 armas que nós também muitas vezes entregamos para o nosso inimigo, que elas estão sendo usadas contra nós. Eu separei apenas 3. A segunda arma, por mais simples que essa arma possa parecer, ela se chama distração. Você sabia que as distrações, elas são, ou ela é, uma arma poderosa nas mãos do inimigo contra nós? A distração, ela deixa a nossa mente solta,
em muitas direções. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: quem tem a mente dividida é instável e fraco em todas as suas batalhas. A terceira arma, cansaço. Por que cansaço? Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou, Jesus, dormindo. Jesus encontrou os seus discípulos dormindo e disse a Pedro: então nem sequer 1 hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação e perca as suas batalhas. De fato, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Armas que talvez sem perceber nós estamos entregando para o nosso inimigo, e por isso que as nossas batalhas estão mas tão cansativas. E eu creio que Deus, de alguma forma, está conseguindo falar isso para cada um de nós nessa noite. Cuidado com as armas que você está colocando nas mãos do teu inimigo. E eu quero terminar falando sobre essas armas, de uma arma muito específica. Uma arma que nós podemos facilmente entregar também nas mãos do inimigo, e ele usar contra nós, de uma forma bastante cruel. E essa arma, na verdade, ela foi diferente quanto a essas outras três. Essas outras três, eu comecei a buscar na palavra de Deus, coisas que eu entendia que em todas essas batalhas que eu comecei a investigar de homens de Deus, do povo de Deus, desde a batalha primeira que nós começamos a estudar esse ano, que foram as batalhas de Josué. Essa batalha, ou melhor, essa arma, foi uma arma que o Espírito Santo, ele falou para mim, que era uma arma que nós precisaríamos observar, que nós temos entregado muitas vezes na mão do nosso inimigo. E essa arma, ela se chama falta de perdão. Mas falta de perdão é uma arma que eu coloco nas mãos do meu inimigo. Porque quando eu entendo isso como uma arma e eu volto para as minhas lutas, eu consigo ouvir algo da parte do Senhor também, que é quando nós não conseguimos perdoar alguém ou uma situação, quando nós estamos magoados, ou ofendidos, ou feridos com alguém, nós estamos deixando essa arma poderosa nas mãos do inimigo, e essa arma, ela será usada contra nós. Eu estava lendo até um artigo científico que fala sobre isso, um artigo muito interessante. O nome do artigo científico, se você quiser ler depois, o nome dele é o seguinte, é fácil de você achar: As consequências da falta de perdão e os benefícios do perdão. Um artigo científico. O que o autor diz desse artigo? Fala o autor? Então, eu coloco no aplicativo. O autor, que eu esqueci de anotar ele aqui. Ele diz o seguinte: a falta de perdão tem sido um forte motivo de paralisia espiritual e imaturidade emocional e desenvolvimento de doenças físicas e emocionais. Existem pessoas que ficam presas num cativeiro da falta de perdão, sendo atormentadas em suas vidas durante anos. Essa citação ele tirou do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Um dos tipos de iscas mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo cristão já teve de enfrentar: a ofensa.
criando dessa forma fortalezas cada vez maiores e mais impenetráveis. A ofensa, ela se torna uma forma de aprisionamento que pode gerar paralisia. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Justificamos a nossa amargura, a nossa falta de perdão, a nossa ira, inveja e ressentimento quando elas vêm à tona. E concluindo esse artigo, que fala muito sobre isso, ele diz o seguinte: as consequências da falta de perdão, para quem não o libera, são as mais variadas possíveis: aprisionamento da alma, doença na alma, doenças físicas e privação de progresso espiritual nas suas vidas. Uma citação do pastor Marcos Borges, o Cote, ele diz o seguinte: a amargura, como uma arma do inimigo contra nós, cobra um preço emocional elevado, podendo destruir a nossa saúde. O ressentimento peca contra a lei do descanso, perturbando o sono, produzindo tormentos emocionais. Esse comportamento devastador acaba intoxicando as nossas vidas e os nossos relacionamentos. A amargura é uma toxina espiritual tão venenosa quanto infecciosa, e essa toxina pode dar origem a sentimentos como raiva, inveja, rancor, egoísmo, melindres, rebeldia e tantos outros sofismas. É uma arma ou não é? É. Mortal. Venenosa. E eu creio, meus queridos, finalizando, porque eu entendo que são doses homeopáticas, né? Que o Espírito Santo, ele faz conosco, porque senão a gente não aguenta, né? A gente às vezes chega em casa e fala: meu Deus, o que o Senhor falou comigo, né? O Senhor falou tanta coisa que eu nem lembro mais, né? Nem sei, né? Mas eu creio que Deus, ele, de uma forma cirúrgica, ele está trazendo em meio a tudo isso, algo bastante importante para nós nessa noite. Pensando em armas que, ou por quebra de princípios, ou por uma ignorância anterior, porque agora já não é mais, nós estávamos entregando nas mãos do nosso inimigo e fazendo com que essa batalha estivesse bastante árdua e dura. E eu creio que muitas coisas o Espírito Santo vai falar para cada um de nós, quanto a essas armas que nós não podemos mais fornecer para o nosso inimigo. Antes, nós devemos tirar essas armas que estão em seu poder, simplesmente nos arrependendo e confessando diante do Senhor e tendo uma mudança de atitude, pela graça do Senhor e pela fé que nós professamos, que temos nele. Mas eu creio que o Espírito Santo ainda faz um recorte nessa noite a respeito de todo esse conteúdo, dizendo que existe uma arma que nós precisamos nessa hora vigiar e olhar se ela está nas mãos do nosso inimigo, porque essa sim é uma arma mortal para nós nesse momento, e essa arma é a falta de perdão. Quando a gente pensa nisso, talvez a gente pense em situações bem dramáticas, onde a gente precisou exercer perdão. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Você já teve que perdoar alguém? Não. Mas assim, dessa forma dramática, traições nos relacionamentos, grandes ofensas, grandes perdas envolvidas, mas também existem situações que a gente não percebe, que podem ser pequenas, mas elas da mesma forma ficam na mão do nosso inimigo. E veneno, gente, é veneno. Eu não sei quem aqui, o Richard tem cara que conhece de veneno.
a extração do veneno, o processo? Não, né? Errei. O Afonso? Não. Não. Mas quem estuda sobre veneno sabe que gota, né? Gotinha do veneno. Então, quando nós estamos falando de um momento tão decisivo para nós, na nossa vida de crescimento, que é isso que Deus tem falado conosco, em meio a tudo isso que está acontecendo, o que Deus quer de nós é crescimento, o que Ele está buscando em nós é uma correspondência que nos vai fazer crescer, amadurecer nas nossas vidas cristãs, na nossa caminhada. E veneno, eu repito, isso é veneno. Pode ser que existam situações muito simples, que hoje você está se dando ao luxo de segurar, mas você não pode. Amém? Não pode. Porque nós não podemos deixar nada nas mãos do nosso inimigo, porque ele sem armas não pode fazer nada contra nós, mas ele com as armas que nós entregamos nas suas mãos, ele é muito hábil para nos destruir, para nos envenenar, para nos enganar. A gente encontra o inimigo trazendo confusão em muitos momentos da Bíblia. Ele tentou até com Jesus fazer com que o entendimento dele fosse mudado através das suas hábeis palavras. Agora imagina conosco, quando nós entregamos para ele armas. E eu queria que você nessa noite olhasse para isso, em nome de Jesus, amém? Pensando em você, pensando na sua vida com Deus. Não permita, especificamente, sobre essa arma, que ela continue na mão do inimigo, mesmo que possa para você parecer um estilete, uma faca pequena, mas ela tem um poder de morte, e ela tem um poder de destruição, que da mesma forma que nós entendemos que o nosso inimigo não tem pressa, esses machucados, isso que vai acontecendo num processo também muito inteligente do inimigo, com essa pequena arma que ele pode ter nas suas mãos contra nós, ela vai sendo mortal nas nossas vidas, amém? E eu faço uma proposta para nós nessa noite, para nós orarmos, amém? Primeiro, deixando que o Espírito Santo mostre para nós, se existe alguma arma que nós estamos entregando e deixando nas mãos do nosso inimigo. E segundo lugar, especificamente sobre essa arma da falta do perdão, que nós, nessa noite, precisamos tirar das mãos do nosso inimigo. E eu estou falando especificamente essa arma, porque o Espírito Santo falou para eu falar isso nessa noite. Mesmo que sejam 2, 3, 4, 10, ou todos nós, é decisivo, porque o Espírito Santo trouxe isso, que você se arrependa, e libere perdão, e aceite perdão, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, vamos fechar os nossos olhos, porque isso é bastante sério para nós nessa noite. Faz o seguinte agora, eu sei que nós não gostamos de olhar para o nosso inimigo, mas entra na história agora de Davi enxergando aquele gigante, que estava afrontando a sua casa, o seu povo, a sua própria vida. Entre nessa história nesse momento, com seus olhos fechados, e encontre de alguma forma um inimigo na tua frente. Um inimigo que é grande, que ele é forte, que ele é poderoso, assim como a Bíblia descreve que Golias era.
E eu quero te pedir que você, de alguma forma, comece a olhar para esse inimigo nessa hora, olhar para a sua armadura, olhar para as coisas que estão com ele, que estão nas suas mãos, que estão ali empunhadas, que estão no seu alforje, que estão na sua vestimenta, que estão na sua armadura. Comece a olhar nessa hora para o inimigo e tenta achar algo que tem a ver com você. Mas você precisa ser corajoso para fazer isso. Olha para o inimigo agora e tenta encontrar se existe alguma arma com ele que você entregou para ele, que você tem entregado. Faz isso primeiro. Deixa o Espírito Santo falar com você. Gasta alguns minutos nisso. Investiga esse inimigo nessa hora.